nós vamos estar recebendo algo do céu. Estenda a sua mão para cá, para o servo do Senhor. Vamos orar. Pai, nós apresentamos mais uma vez o teu filho. Usa ele, instrumentaliza ele de acordo com o teu querer e tua vontade. Sei que o Senhor já pôs uma porção da tua palavra ao seu coração e que ele possa ser, ó Deus, um profeta como tem sido nesse altar para a vida dessa igreja. Nós oramos assim no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Chegou. Meus irmãos, a paz do Senhor. Se você puder e quiser, abra a sua Bíblia comigo na carta de Paulo à igreja em Éfeso, aos Efésios. Nós vamos ler capítulo 2, a partir do versículo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pode continuar. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por estarmos aqui. O nosso coração se alegra em estarmos juntos com a tua igreja, o corpo místico do Senhor, mais uma terça-feira de aprendizado, onde nós abrimos as Escrituras, Pai, e temos o prazer de desfrutar da Tua verdade. Essa igreja é uma igreja que anda debaixo da nuvem da Tua presença, da Tua glória e do Teu direcionamento. E esse direcionamento do Senhor para a Tua igreja hoje será mediante a Tua Escritura. Aprenderemos com o Senhor, meu Deus. Aprenderemos com Tua palavra. Que o nosso coração, ó Pai, seja aquela terra boa que brotou 30, 60 e até 100 por uma. Que o Senhor encontre em nós graça para podermos dar uma resposta ao que nós vamos ouvir aqui hoje. Que tudo que seja falado aqui seja guardado a 7 chaves no nosso coração e sirva como elevo e edificação espiritual para a nossa fé. Nós te oramos, te agradecemos, pois teu é o reino, poder e glória para sempre, 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 sempre. Amém, amém e amém. Quem pode aplaudi-lo mais uma vez? Glória a Deus. Existem diversos textos que poderiam ser citados por mim aqui hoje para falarmos sobre a retrospecção do viver, sobre os aprendizados do passado
e aquilo que não deve ser novamente cometido, que nós aprendemos de maneira pedagógica com a nossa história. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, encontramos diversos textos, inclusive Jesus, em algumas citações nos evangelhos, Jesus vai usar a expressão: lembrai-vos dos dias de Ló, lembrai-vos dos dias de Noé, porque é a ida no passado que garante um acesso de desfrutar coisas boas no presente e no futuro. Então o próprio Jesus, em alguns textos proféticos de Jesus, ele usa alguns textos retrospectivos para que alguém pudesse lembrar do que foi acontecido. Deus é o Pai do que nós chamamos de memorial. O Senhor é um Deus de memoriais. Por exemplo, quando Josué estava saindo do Jordão, que tinha sido aberto, Israel estava passando para agora enfrentar Jericó. A palavra de Deus diz que o Senhor mandou que cada líder de cada tribo edificasse uma pedra e que Josué também pegasse pedras para edificar como um memorial e que repassassem aquela história de pai para filho, de neto, de sobrinho, cunhado, para que aquela palavra pudesse ser garantida e interligada ao coração daquele povo como um memorial das coisas que o Senhor fez. A todo momento olhamos para a Bíblia Sagrada e encontramos registros de histórias que ficaram marcadas e que são acessos de Deus através daquilo tudo que acontece. É a ida ao passado, a lembrança, a memória de alianças, de coisas boas, de aprendizados que trazem exatamente um futuro pedagógico de crescimento para o indivíduo. Olhamos para a Bíblia Sagrada e um dia eu estava lendo um livro chamado História dos Hebreus, um livro muito conhecido de um escritor judaico chamado Flávio Joséfo. E no Pentateuco de Flávio Joséfo ele disse que o Adão escrevia a cultura da época nos rochedos, nas pedras, porque ele dizia que Adão tinha uma mega ciência tão profunda que ele sabia que o Senhor derramaria sua cólera sobre a terra e que os homens seriam aniquilados. Então, quando a nova geração viesse, elas dariam continuidade na ciência que Adão deixou marcada nos rochedos. Então a gente observa a todo momento na Bíblia Sagrada que Deus estava levantando homens para que o povo pudesse lembrar de algumas coisas e repetir algumas coisas e não repetir outras coisas. É por isso que nós encontramos na Bíblia Sagrada, na história da bibliologia, quando a gente começa a estudar num seminário bíblico, ou quando a gente está fazendo um discipulado, a gente sabe que o que inspirou Moisés a escrever e os profetas foi exatamente a questão do que é um testamento. O testamento do Senhor não é como um testamento de alguém que vai morrer e deixa algo para alguém, mas o testamento do Senhor é exatamente um memorial, onde Deus escreve sua lei, seu poder, sua glória, seu amor, sua manifestação, e Ele deixa esse testamento para os indivíduos, para que eles possam lembrar dos feitos do Senhor. É por isso que quando você está catalogando a sua Bíblia, do Novo Testamento para o Antigo e vice-versa, você consegue ver alguns períodos em que Deus foi misericordioso com alguns, em que Deus foi juiz com alguns, em que Deus teve compaixão de outros e se irou com outros, e nós conseguimos observar nos umbrais da história a maneira como devemos se comportar mediante algumas histórias que estão na Bíblia. É por isso que nós não podemos desprezar aquilo que está escrito no Primeiro Testamento. Toda a sombra do que se revela no Novo trazia consigo um memorial e uma lembrança. Como disse Davi no Salmo 119, que é o Salmo da Palavra, no versículo 11 ele diz assim: eu escondi a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Quando Davi fala sobre guardar a palavra no coração, ele não está falando de guardar a Bíblia do lado esquerdo do peito. Ele está falando que a Bíblia estará guardada em suas memórias, em suas lembranças. Por exemplo, eu lembro de Jeremias no livro de Lamentações, quando ele está orando e vendo a catástrofe que iria acontecer com Israel. Em um dos versículos ele diz assim: a minha alma se lembra de tudo isso e ela sente penúria, ela sente um amargor, porém eu prefiro lembrar daquilo que me traz esperança, lembrar daquilo que Deus havia dito através do mesmo profeta, que um dia tiraria o seu povo do cativeiro, daria vitória ao seu povo e Israel seria restabelecida. Então a todo momento a palavra de Deus vai trazer à memória coisas sobre a nossa vida, sobre nós e sobre a nossa história. E Paulo, como um grande pregador do evangelho e erudito da sua época, decidiu trazer à memória a carta aos Efésios,
O capítulo 2, ele vai trazer à memória exatamente a doutrina da martiologia, que é o pecado original. Paulo foi o único homem que falou sobre pecado e pecados. Normalmente nós não conseguimos fazer essa distinção porque não entendemos bem a martiologia e achamos que pecados e pecado é a mesma coisa. Mas quando Paulo vai fazer essa distinção de pecado e pecados, Paulo vai falar de um passado antes de mim e de um passado que vem exatamente sobre mim. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Paulo está falando exatamente sobre pecado original ou pecado primário. Paulo estava falando exatamente da morte espiritual do homem. Deus havia dado uma lei a Adão, e o Senhor tinha dito a Adão: de todo fruto que está no jardim comerás, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque se dela comeres, certamente morrerás. Morrerás é o texto no original. Adão come do fruto e ele morre no espírito. Portanto, a morte espiritual de Adão gera morte espiritual para toda a geração que vem depois dele. É algo que vem de uma geração para outra. Então, quando Paulo decide falar sobre o passado da igreja, sobre quem a igreja era, sobre em que atmosfera a igreja vivia antes de ser igreja, antes de ser eleita em Deus, chamada pelo Senhor, salva mediante o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, Paulo vai falar sobre um antepassado espiritual. Paulo vai falar sobre uma condição psicomental, espiritual e uma condição física que a igreja estava. Então Paulo vai dizer o seguinte, que a primeira ação no passado, ela não parte do homem, mas a primeira ação no passado, ela parte exatamente do Senhor. Ele diz o seguinte: ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Paulo está falando agora sobre pecados e não mais sobre pecado. Essa é a grande diferença que existe e nós precisamos entender. Normalmente os crentes perguntam para nós: se eu recebo Jesus e ele morreu pelos meus pecados e pelo pecado, por que eu continuo pecando, embora o Senhor já morreu para me libertar do jugo do pecado? Precisamos entender que quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele morre para matar exatamente os genes de Adão, que é o pecado original que está dentro do homem. A natureza pecaminosa que está dentro do homem, ela é retirada através do sangue de Jesus, mas o corpo do velho homem continua dentro do indivíduo. Isso significa que, embora a natureza do pecado não esteja mais, porque ele recebeu uma nova natureza, que é a natureza de Deus, o seu homem velho continua dentro dele e esse continua pecando continuamente todos os dias. Então Jesus morreu pelo pecado original e morreu pelos pecados, que é o fruto do pecado. Era como se fosse uma árvore. Deus poderia ter arrancado todos os frutos da árvore, mas ele sabia que se ele arrancasse os frutos da árvore, ela voltaria a frutificar. Então ele morre exatamente para aniquilar a raiz da árvore. Por isso que João disse: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Primeira coisa que ele vai falar, eu vou falar sobre um passado diferente do passado que você imaginava que eu ia falar, mas vai ser bem importante para nós. A primeira coisa que Paulo vai deixar muito bem registrado para nós é o seguinte: é que eu estava morto. E a palavra morte tem como etimologia a palavra separação. Eu estava separado de Deus por causa do pecado original e por causa dos meus pecados. O que me condenava era o ato feito dentro do jardim no Éden, e o que me condenavam são os meus atos, que é fruto do ato. Existem alguns teólogos que pensam o seguinte: eles pensam que a criança ou que a pessoa nasce sem pecado e ela passa a ser um pecador a partir do momento em que ela peca, mas é o contrário. A Bíblia me ensina que eu peco porque sou pecador e não peco para me tornar pecador. Eu só peco porque o velho homem ainda habita dentro de mim. Existia um grande teólogo na época da igreja chamado Pelágio, que ele acreditava que o homem nascia sem pecado e era a opção dele pecar. Lutero escreve um livro chamado Escravidão da Vontade, livre-arbítrio escravo, e ele ensina que na verdade o homem é um escravo dos seus erros, um escravo do seu pecado. A luta do homem na verdade não é contra o diabo e contra Satanás, mas contra uma natureza maléfica que veio de Adão e adentrou na vida desse homem e fez esse homem ser conhecido na Bíblia como inimigo de Deus. Por quê? Porque só tem uma coisa que separa o homem de Deus e Deus do homem: é o pecado. Isaías capítulo de número 59, Isaías diz assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades
iniquidades fazem divisão entre vocês e eu. Existe uma coisa que a teologia da hipergraça jamais vai falar para você, é que o pecado sim separa o homem de Deus. É por isso que a morte é um princípio judicial. Eu olho para a cruz e eu preciso entender um princípio. Jesus não foi para a cruz simplesmente por amor. Jesus foi para a cruz por causa do juízo. Meu pecado conduziu Jesus para lá. Eu estava morto e Jesus precisava viver a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Então eu tinha uma dívida com Deus que eu não conseguia quitar, e eu não apenas o devia, eu era inimigo eterno do Senhor, morto, caminhando a passos largos para o inferno. Eu olho para trás, eu olho para o meu passado, eu encontro um homem que nasce morto, destinado a caminhar a passos largos para dentro do inferno. Jesus precisava quitar essa dívida. A lei não conseguiu quitar, as liturgias não conseguem quitar, a religiosidade não consegue quitar. É por isso que quando ele sobe na cruz do madeiro, ele diz assim: tetelestai. Ele fala para o Pai: Pai, eu paguei a dívida que era contra eles, e eu cravei essa dívida na cruz do Calvário. Eles não te devem mais nada. Isaías capítulo de número 53, Isaías diz assim: nós éramos pecadores, ovelhas que andavam cada um para o seu lado, mas ele veio como alguém que não tem aparência, experimentado em trabalho, agradou-se o Senhor em esmagá-lo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos curados. Então, quando eu olho para trás, a primeira coisa que eu preciso entender sobre a minha vida era que eu me encontrava morto, e morto espiritualmente. A minha alma anelava por Deus, mas o meu espírito estava sem contato nenhum com Ele. A minha alma tinha sede, assim como disse Davi, que a sua alma tinha sede como a coça que tem sede das águas, como a terra seca que tem sede da chuva. Porém o meu espírito estava morto. E João 4:24, Jesus explicou dizendo: Deus é espírito. Então se o pecado começa no espírito, a salvação também precisa começar no espírito. Às vezes a gente fala assim: o irmão levantou o braço, foi uma alma para Jesus, mas não foi uma alma, a salvação foi espiritual. Como é que acontece a salvação espiritual? Simples. Paulo vai dizer o seguinte: nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, mas Ele com sua infinita graça nos vivificou, Ele nos ressuscitou. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do espírito que opera nos filhos da desobediência. Paulo usa a expressão mundo, não como terra, mas mundo no sentido de século. Paulo disse: como morto, você era teleguiado pelas coisas desse século, como o sexo livre, a libertinagem, a droga, a cocaína, a heroína, a prostituição, a promiscuidade. Você era guiado pelo curso desse século, pela potestade que opera no ar. A palavra potestade significa anjo caído com poder de governador. Havia um anjo caído que lhe governava, e esse anjo era Satanás. Paulo diz o seguinte: você andava guiado exatamente pelos seus desejos. Eu olho para trás, você olha para trás, eu olho para o meu passado, você olha para o seu, e você lembra quem era você, os seus desejos, a vontade da carne desenfreada, que a Bíblia chama de concupiscência, que é desejo carnal sem controle. Você não conseguia ter estabilidade. Eu olho para um cara que está na droga, porque eu sou acostumado a pregar em boca de fumo e pregar em favela, e eu pergunto para ele: por que você não deixa? Isso é ruim. Ele fala para mim: eu quero deixar, mas eu não consigo me afastar dessa vida. Outrora precisamos entender que éramos escravos do pecado, das obras do diabo, presos na vontade do inimigo. Andávamos caminhando mediante esse século. Toda moda que o século inventa, o mundo acompanha. Toda filosofia que o mundo cria, a galera repete no TikTok: uma morte eterna. Aí eu vejo a da reconciliação. A igreja tem um ministério, e o ministério da igreja é reconciliar pessoas. Por quê? Porque eu estou dizendo que o pecado é como uma audiência judicial. O pecado gera separação. Houve uma quebra de princípio. Jesus vem como advogado, assume a culpa, e ele cria uma audiência de reconciliação através do seu sangue, dizendo o seguinte:
você era inimigo dele, você caminhava para longe dele, você não queria ele, mas a graça mediante a cruz, o poder da cruz do Calvário pegou você lá atrás, dias como esse, num final de semana como o que está por vir. Você já sabia onde você ia estar, era no barzinho, era no boteco, era tomando uma pinga, era dançando forró, ralando na boquinha da garrafa, mas ele disse o seguinte: ele está morto, está preso, está amarrado, mas eu vou lá, vou salvá-lo, vou libertá-lo, vou tirá-lo dessa vida, vou ressuscitá-lo. E a Bíblia diz, sabe o que? Hoje temos paz com Deus, porque fomos reconciliados. A palavra de Deus diz que eu tenho paz com Ele, porque antes eu vivi em guerra contra o céu. A minha natureza pecaminosa vivia em guerra com o Senhor. É necessário que a gente faça essa autoavaliação e que a gente lembre exatamente do que Paulo está fazendo a igreja se lembrar, porque às vezes queremos esquecer das nossas origens, queremos esquecer exatamente sobre o nosso passado, o que aconteceu conosco. A igreja precisa entender que ela sabe de onde ela veio, ela sabe onde ela está e ela sabe exatamente para onde ela vai. Antigamente, Paulo escreve dizendo que nós andávamos segundo o curso desse século, fazendo os desejos da nossa carne. A palavra carne na Bíblia não é pele, não é sangue, não é osso. A palavra carne na Bíblia é vida de Adão na alma do homem. Carne na Bíblia representa desejo, vontade, paixão. Paulo está dizendo o seguinte: você era escravo, como o Lutero escreve no livro Escravidão da Vontade. Ele fala que todo mundo é preso a alguma coisa, todo mundo é preso a algo. O ateu, o crente, um bandista, o cristão, ele é preso a algo ou alguém. E Paulo está dizendo que nós éramos presos aos nossos desejos carnais e às nossas paixões. Não queríamos, mas a nossa natureza falava mais forte. Tinha aqueles dias que você dizia: não, hoje eu não vou gastar dinheiro com um cigarro, hoje eu não vou gastar dinheiro com essa bebida, mas o desejo falava mais forte e você estava preso. E intimamente falando, você não conseguia ter forças de sair dessa vida. A gente confunde isso com libertação, mas libertação é outra coisa. Eu estou falando de salvação. Libertação é a transformação da mentalidade, é metanoia. Mas eu estou falando sobre salvação espiritual, é Deus mudando a nossa natureza. Nicodemos conversou com Jesus um dia, no capítulo 3 de João, e ele disse o seguinte: o que é que eu faço para entrar no reino de Deus? Como é que eu faço para entrar no céu? Qual é a chave, qual é a senha? Jesus não olhou para ele e falou assim: melhore, dê um dízimo melhor, vá mais ao prédio da igreja. Jesus disse: morra. É necessário que você receba outra natureza, é necessário que você venha nascer de novo. E é exatamente sobre isso que Paulo vai alertar a igreja. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Deus olhou para nós no passado. Estávamos mortos no nosso pecado, feridos. Preciso lembrar, é que Ele sabia tudo isso sobre mim. Ele sabia que eu estava morto, que eu estava longe dEle, mas Ele me amou. É aqui que a Bíblia está falando sobre primeiro amor. É esse primeiro amor que Paulo fala à mesma igreja, aliás, que Jesus fala à mesma igreja lá em Apocalipse. Jesus fala para essa mesma igreja dizendo assim: vocês trabalham muito, o serviço de vocês é top, mas vocês se esqueceram do primeiro amor que Paulo falou lá em Efésios capítulo de número 2 e versículo de número 4. Ele me amou, e esse é o primeiro amor. E sabe o que é mais incrível? É que Ele não me amou depois que eu me tornei evangélico. É que Ele não me ama depois que eu vou fazer parte da igreja do povo. Ele me ama na condição que eu estava. Eu olho para o passado, e quando eu olho para trás, a primeira lição, a segunda lição que eu aprendo sobre a minha vida é que existia um amor de ação. Porque Ele olha para mim e está observando que a salvação espiritual não depende do homem. Todo o plano de salvação espiritual, ele parte de Deus. É Deus que vai, é Deus que salva, é Deus que busca, é Deus que fala, é Deus que restaura, é Deus que coloca o homem no lugar. Versículo de número 5: estando nós ainda mortos nos nossos delitos, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Aqui eu estou falando sobre a teologia do batismo. Cristo é a representação do novo nascimento do homem. Quando Cristo desce quando Cristo é colocado no sepulcro, ali representa o sepultamento do homem velho, daquele homem ruim, daquele homem que caminhava para lá longe de Deus. Deus me amou tanto que pegou o seu filho e sepultou o filho dele só para me tirar da sepultura que eu vivia. Então, na salvação, a gente observa que os quadros se invertem.
Deus pega Jesus e coloca toda a minha culpa sobre ele, faz de Jesus seu inimigo. Olhe para o Getsemane, e hoje você vai olhar para o Getsemane e você vai ver o Getsemane como você nunca viu, porque você olha para o texto lá de Mateus ou de Marcos ou de Lucas, e você vai ver Jesus orando assim: Senhor, se possível for, aparta de mim esse cálice. E a gente humaniza muito o que Jesus está falando, achando que Jesus está dizendo assim: Senhor, eu estou com medo, vai ser difícil para mim. Não se trata disso. No Getsemane, quando Jesus está orando, ele está sofrendo a cólera da ira de Deus naquele lugar, porque a palavra Getsemane significa prensa, prensar, prensa de óleo ou de azeite. Deus estava espremendo Jesus, e naquele momento todo o pecado de todos os que estão aqui estava sobre ele naquele dia. E naquele momento o contato que ele tem com Deus é quebrado por causa do pecado. Quando Jesus diz: aparta de mim esse cálice, Jesus está dizendo: eu não consigo viver sem o Senhor, eu não consigo me separar de ti. Porque Deus, Vanderlei, olhava para Jesus e não via mais Jesus. Jesus olhava Deus olhava para Jesus e via Eduardo fumando crack, e via Eduardo fumando maconha. Ele dizia: não é mais Jesus, não é mais o meu filho, é o pecado de Vanderlei, é o pecado do pastor Alex. Por quê? Porque hoje, quando ele olha para você, ele vê o filho dele de braço aberto na cruz e diz assim: o sangue dele tem poder para purificar. Então ele diz: aparta de mim, porque nunca se separou do Pai. Mas naquele momento o pecado da humanidade macularia, e Jesus seria maldito por causa da cruz. Então quando eu olho para trás, eu percebo que Deus me amou, mas eu percebo que o meu pecado esmagou o Filho de Deus. Eu olho para o meu pecado e vejo que o pecado fez do meu Deus maldito. Paulo disse: as injúrias, o que vos injuriaram, caíram sobre ele. Ele não agradou a si mesmo, mas ele agradou a todos naquilo que era agradável ao Senhor. Deus olhou para o seu filho e viu a mancha do pecado da humanidade sobre ele. Um dia ele carregou o teu peso, um dia ele carregou o teu fardo. E sabe qual é o problema? É que eu chego na igreja e a culpa não sai da minha cabeça, a culpa não sai do meu coração. Mas Paulo está fazendo a igreja lembrar: olhe para o passado, ele já foi amassado no seu lugar, ele já foi moído, ele já foi quebrado. Nenhuma condenação há para os que estão. Quem está entendendo o que Deus está falando? Vou terminar. Culto de terça é bom porque a gente pode expor a Bíblia bem legalzinho. Versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões. Eu chamo isso de da sepultura para o trono. Olha como, olhando para trás, eu percebo o lugar onde eu estava e o lugar onde Deus me colocou. Ele começa o texto dizendo que nós estávamos mortos, enterrados espiritualmente, mas Jesus se entrega à morte, Deus o entrega para morrer. E ele diz o seguinte: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar em tronos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu olho para trás, você olha para trás, e a gente se enxerga como um lixo. Que lição nós podemos tirar? Eu não tinha valor nenhum. Que lição nós podemos ter com o nosso passado espiritual? O meu caminho era um inferno, eu não tinha lugar nenhum na vida, eu não tinha privilégio nenhum. O meu destino seria o inferno, o meu destino seria o lago de fogo, a segunda morte. Ele, sem que eu fizesse nada, porque graça significa favor imerecido. A salvação espiritual só depende de Deus, a salvação da alma depende do homem, mas isso é outro assunto. Aí Deus olha, entrega seu filho, e depois que o seu filho ressuscita no terceiro dia, a palavra de Deus diz que espiritualmente nós ressuscitamos junto com Jesus. Mas quando nós ressuscitamos, nós mudamos a hierarquia. O texto sagrado diz que Deus nos elege como príncipe junto com Ele. Paulo diz assim: nós somos herdeiros do trono de Deus e co-herdeiros do trono de Jesus Cristo. Olha que incrível. Eu olho para trás, eu olho para o meu passado e vejo um homem. Você vê um homem, uma mulher sem privilégios nenhum, uma vida pecaminosa, uma vida cheia de erros. Ele vai lá, morre por mim, ressuscita e me ressuscita junto com Ele. E a partir do momento em que Ele me ressuscita junto com Ele, Ele diz o seguinte: eu quero que você sente no trono de príncipe, assim como eu também sentei. Você está entendendo o que Deus está fazendo através de Jesus? Se você entender esse texto aqui, você nunca mais vai olhar para Deus e para você do mesmo jeito.
Porque existem cristãos que ainda não entenderam o plano de salvação do Senhor, do que eles foram salvos, em quem eles foram salvos, para que ele foi salvo. Eu pergunto às vezes para os irmãos quando estou dando aula: Deus me salvou de quê? Os caras falam do diabo, do inferno, do tridente, do tranca-rua. Eu digo: não, Deus me salvou dele mesmo. Porque o inferno é a ira manifesta do Senhor dos exércitos. Quando Deus mata seu filho, Ele está dizendo assim: eu estou livrando eles da minha própria ira, que um dia vai se encontrar com quem não me quer. Então Deus me salva dele mesmo. Deus estava dizendo o seguinte: eu estou salvando vocês da minha ira, porque esse Deus de amor, de misericórdia e de graça também é Deus de justiça, e há um castigo para aqueles que não recebem o Senhor como seu Salvador. Olha o que é que ele diz: nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com eles. Olha para você entender aqui. Paulo vai falar sobre principados e potestades. Na mesma carta aos Efésios ele fala sobre principados e potestades. Principado é anjo caído com poder de príncipe, potestade é anjo caído com poder de governador. Paulo diz o seguinte nesse texto: ele me governava, eu andava segundo o ciclo do século, que o Senhor do século era uma potestade. Mas olha o que é incrível: mas quando Jesus me salvou, ele me fez assentar num trono nas regiões celestiais. O que é uma potestade? Um espírito que sobrevoa ao céu, Vanderlei. O que é um principado? Um espírito que sobrevoa ao céu. Mas Deus me elegeu nele acima das potestades. Eu sento no trono e ele compartilha comigo a autoridade para pisar nas principados e nas potestades. Quem me governava agora mora debaixo do meu pé. Quem me fazia de escravo agora, na autoridade que Jesus me dá, mediante seu sangue, eu repreendo toda obra do maligno. O apóstolo João diz: aquele que é nascido de Deus e tem sua natureza não vive no pecado, e o maligno não lhe toca. Deus inverte os valores. Ele era teu Senhor, agora eu compartilho da minha autoridade com você, e você tem autoridade agora sobre aquele que era teu Senhor. Por isso que pecado na vida de um cristão é opcional. Quem está lá fora peca porque é escravo do pecado. Quem está aqui peca porque projetou com a mente, desenhou no coração e usou a mão para realizar. É uma opção nossa, porque Deus nos libertou da fúria, da natureza pecaminosa. Nós temos agora a mente esclarecida, foi iluminada a nossa capacidade de pensar, e hoje a gente sabe o que é o caminho de Deus e o que é o caminho do diabo. Só pecamos por opção. O cara fala assim: foi um acidente. Não, você premeditou aqui, seu coração desejou, você só fez materializar o que já estava dentro de você há muito tempo. Por isso que devemos ter cuidado. Paulo vai dizer o seguinte para mim terminar: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça pela sua bondade conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Quando Paulo estabelece esse versículo, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, é que eu preciso me lembrar que não é sobre nada do que eu fiz, que não é sobre nada do que eu estou fazendo, que eu não fiz para ser, Ele me fez ser, por isso eu faço. Existem muitas pessoas que estão na igreja e dizem assim: eu não consigo entender, eu oro tanto, eu jejuo tanto, às vezes eu jejuo mais do que aquele irmãozinho. O cara começa a se comparar com o outro, competir com o outro. Eu vou ao prédio da igreja mais do que ele, eu não consigo entender porque está assim, porque está assado. Se eu estou fazendo era para Deus me abençoar. Síndrome do irmão mais velho do filho pródigo. Eu trabalho para o Senhor há tanto tempo e tu não me dá nem um cabrito para que eu possa comer assado com meus amigos. O pai olha e diz assim: tudo que é meu é seu, é só você pedir que eu lhe dou. Esse é o nosso problema. Paulo estabelece um princípio: não foi sobre você. Toda a nossa origem, ela começa em Deus e termina nele. Porque dele, começa nele. Por ele, passa por ele. Para ele, termina nele. São todas as coisas. Então Paulo está dizendo o seguinte para a igreja, para que a gente não possa esquecer que lá atrás você era um cadáver ambulante. Você não tinha vida. Você estava morto. O diabo te chicoteava. Era o teu algoz. Chamava você de meu cavalo. Ele olhou do céu para a terra um dia e decidiu amar você sem que você desse nada para ele. Porque nada do que eu tinha poderia fazer a minha vida ser mudada. E o problema da religiosidade é essa, que ela impõe as regras para que a gente possa ser. Se você fizer, você vai se tornar. Mas foi ele que me fez ser, não foi eu.
Essa é a verdadeira doutrina da graça, porque Paulo diz o seguinte, coloca o versículo 10 aí, do capítulo de número 2, coloca o versículo 10 para mim, por favor, Deon. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as suas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Sabe o que Paulo está dizendo para fechar a perícope? Paulo diz assim, não vem pela obra para que ninguém se glorie, mas depois ele diz assim, sabe por quê? Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, sabe para quê? Para as boas obras. Ele não me salvou pela minha obra, mas me salvou em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus já preparou para que eu ande nela, antes mesmo de eu conhecer qualquer uma delas. Paulo está dizendo o seguinte, olhe para trás e lembre-se, no seu passado, nada do que você fez, nada do que você poderia fazer, suas mantras religiosas, sua promessa para padim padeciço do juazeiro, subir a escada de não sei quantos degraus de joelho, deixar o cabelo do menino crescer, só corta com 12 anos, o menino fica com o cabelo bem grandão, nada conseguiria pagar a tua culpa, porque só o inocente pode morrer pelo culpado, só o justo pode morrer pelo injusto, só o perfeito pode morrer pelo imperfeito. Mas lembre-se que não foi pelo que você fez, mas a partir do momento em que Ele estabeleceu um trono e te colocou sobre as regiões celestiais, Ele preparou uma boa obra para que você andasse nela. E o problema da graça barata é que é a graça que estagna o homem, é a graça que não consegue responder o que Deus faz, é a graça que não dá uma resposta para o que Jesus está fazendo. É uma graça que encolhe os braços e diz, eu não preciso fazer nada. Tem gente que acredita numa graça tão doida que diz assim, Deus elegeu todo mundo, eu não preciso pregar, os eleitos virão. Beleza, pode ser que Deus tenha elegido alguém, mas eu não sei quem Deus elegeu. Por isso eu tenho que pregar, para que os escolhidos do Senhor se manifestem através da pregação. Paulo está dizendo o seguinte, eu sei que a minha obra não anula o que Cristo fez, mas o que Cristo fez não anula minhas boas obras. Não é pelo que você faz, mas Ele fez para você fazer. E o nosso problema é esse, a gente olha para trás e lembra, eu era um cachaceiro, eu era um ninguém, eu era um nada. Ele morreu, ressuscitou, me ressuscitou com Ele, me sentou numa cadeira de príncipe. A única coisa que eu tenho que fazer é sentar numa cadeira e ouvir uma palavra. Mas Paulo está dizendo o seguinte, olhe para trás e não esqueça do sentido real de todas as coisas. O que é o sentido real de tudo? Para uma boa obra, obras boas, obras de justiça, obras de ação espiritual. Ele me deu autoridade, Ele me sentou no trono junto com Ele e olhou para mim e disse assim, não é para parar, não é para cruzar o braço, não é para ficar quieto, é para você praticar a obra. Sabe por quê? A tua obra não te salva, mas a tua obra revela que você é salvo. Um salvo não pratica para ser, mas o salvo pratica porque é. As pessoas perguntam assim, então eu não sou salvo porque oro, eu não sou salvo porque jejum, eu não sou salvo porque dou dízimo, eu não sou salvo porque vou à igreja, então eu não preciso fazer nada disso. Não, eu sou salvo, por isso dizimo, eu sou salvo, por isso oferto, eu sou salvo, por isso eu sou igreja, eu sou salvo, por isso eu oro, eu sou salvo, por isso eu dou glória, aleluia. Só quem está entendendo o que Deus está falando aí hoje, aleluia. Eu sou, por isso faço. Simples. Soteriologia mais simples é essa. Entendemos que olhando para trás, o inferno nos esperava de braços abertos, mas Deus abriu os braços de uma maneira tão forte que você estando a um palmo do inferno. Eu lembrei agora de um escritor que disse o seguinte: os homens decidem abrir igrejas em lugares grandes, em metrópoles e em capitais. Eu prefiro abrir uma igreja a um palmo do inferno. Jesus encontrou você a um palmo do inferno, olhou para você e te amou quando você nem conhecia Ele. Não foi você que procurou Deus na igreja evangélica, vou ali na igreja do povo encontrar Jesus. Ele encontrou você em algum bar por aí. Cadê meu guitarrista? Ele encontrou você por aí em alguma discoteca, em alguma rave, fumando os narguilé, aquelas essências que você fica bebo só com a fumaça. Ele olhou para você e falou assim: eu amei esse rapaz. E quando Deus te amou, você não tinha nada para oferecer a Ele. E sabe o que é incrível? É que você continua sem ter possibilidade alguma de oferecer nada para Ele que seja maior do que aquilo que Ele te ofereceu primeiro. Porque a Bíblia
é o livro das ofertas. E o maior ofertante da Bíblia é o Senhor. Ele oferta o que Ele tem de mais precioso, só para que você fosse amigo dele. Sabe o que é que Deus fez para ser amigo dele? Ele matou o filho dele para ser amigo dele. Você tem coragem de matar o filho para ser amigo de outra pessoa que era teu inimigo rival, prestes a gozar da ira de Deus, a desfrutar da ira vindoura, filhos da perdição, como diz Paulo. Estávamos juntos com ele. Um dia ele olhou para você num culto que você veio visitar numa igreja, e ele olhou de uma forma especial para você e falou assim: hoje eu vou chamar ele, porque ele está morto até hoje, mas hoje ele vai viver. Sabe o que é incrível? É que quando Jesus ressuscita, guarda uma frase: mortos não sentem dores. Quando o cara vem para a igreja, com 15 dias, o cara chega para nós e fala assim: pastor, tá um negócio difícil. Quando eu não era crente, eu não sentia nada disso. Uma perseguição, uma luta, um desespero. Aí eu digo: pronto, morto você estava, você não sentia nada. Você agora está vivo. E vivo sente as dores, as aflições. Um dia você estava morto. Um dia um amigo meu que trabalhava comigo, que não era crente, falou assim: o que é que Deus pensa sobre mim? O que é que Deus me vê? Como Ele me vê? Diga no sério. Eu digo: posso dizer? Posso. Eu disse: você na Bíblia é um homem morto, na carcaça de um homem vivo, que caminha a passos largos para o inferno. E Jesus, sabendo de tudo isso, decidiu te amar e me colocou aqui para dizer para você que Ele pode mudar a tua rota agora. Às vezes a gente precisa ser verdadeiro com as pessoas. Quando você olha para trás, você não discrimina mais o pecador, porque você descobre que você estava no mesmo caminho que ele lá atrás. O que é que meu passado me ensina? Que eu não sou tão bom como eu imaginava que eu era, que eu não sou a última a última bolacha da sacola, a última Coca-Cola no meio do deserto. Eu era só um lixo, um nada. Ele decidiu me amar. Quando eu olho para trás, eu lembro que independente de ser pastor, de ser pregador, de nada disso, não é sobre isso. Ele me fez filho. Você pode não ter a melhor casa do mundo, o melhor carro do mundo, mas Ele fez você sentar como os príncipes, acima das potestades e dos principados. Você já senta com Deus. Você não vê isso, mas Deus olha e vê você sentado com Cristo do lado de Deus. Eu olho para trás, você olha para trás e sabe que 3 anos atrás, 4 anos atrás, você estava em outro lugar totalmente diferente desse, ouvindo coisas totalmente diferentes das coisas que você está ouvindo agora. Mas um dia Ele encontrou você, e hoje você está aqui, sabe por quê? Porque Ele te elegeu nele mesmo para que você andasse nas boas obras. Essas mensagens saíram de moda nas igrejas onde eu saio para pregar por aí, porque não é mais legal falar que a gente era um depravado, que a gente não tinha nada e que Deus fez tudo. É legal falar de vitória, das chaves, que a muralha vai cair, que Deus vai te dar a vitória. Mas o apóstolo Paulo, que é um homem que eu mais admiro depois de Jesus, me ensina que eu devo pregar em tempo e em fora de tempo, que nós não somos nada sem a graça dele. Aleluia! Que nós não somos ninguém sem o amor do Senhor sobre as nossas vidas, que nós somos apenas um cadáver que apodrece. Paulo diz assim: ó homem miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, Vanderlei, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo cometendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu olho para mim, você olha para você, e quando olhamos para o nosso passado, percebemos. Às vezes a gente não para se analisar, a gente analisa muito o outro, a gente olha muito para as outras pessoas. Mas se você olhar para você, se você hoje fizer uma autoanálise, der uma olhada para trás, o que é que você pode aprender? O que você pode aprender é que Ele te colocou no lugar de príncipe e de princesa, é que Ele te deu um novo nome, tirou todas as máscaras que você andava e te deu vestiduras brancas, lavadas com seu sangue, te elegeu e te fez nação eleita, povo santo, sacerdócio real.
pegou o lixo do lixo do lixo e fez tornar-se príncipes. A Bíblia diz que você é filho, servo, amigo, príncipe e sacerdócio real. 5 pessoas numa só. E às vezes a gente não entende isso, porque a gente ainda não parou para olhar para trás. E quando eu olho, todo o culto de ceia do Senhor é o culto de olhar para trás, é o culto de olhar para dentro e é o culto de olhar para frente. A ceia tem 3 visões. Eu olho para trás e me vejo lá escravo. Eu olho para dentro quando Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu olho para frente e vejo que um dia vai ter uma mesa do Oriente ao Ocidente, nas bodas do Cordeiro. Eu vou olhar nos olhos dele. Paulo diz assim: hoje nós o vemos como vidro embaçado, mas um dia, assim como somos conhecidos dele, nós o veremos como ele é. Eu olho para trás e faço assim: ufa, o que é que eu aprendo? Ufa, escapei por um fio. E todas as vezes que eu olho para trás e lembro do passado, o meu passado me faz olhar cada vez mais para frente. Porque Paulo um dia disse assim: eu combati o combate, eu acabei a carreira. Olhou para trás e disse assim: eu combati o maior combate da minha vida, mas eu completei a carreira. Eu não comecei bem, eu terminei bem, e eu guardei a fé. Eu olhei para trás e disse assim: eu me orgulho do que eu fiz, porque eu terminei o que eu comecei. E quando eu olho para frente, eu olho para frente e vejo que um dia a coroa me espera, não só a mim, mas todos quanto amam a vinda do Senhor Jesus. Olhe para trás, olhe para o passado que Ele te ensina hoje, que não era para você estar nesse culto, que não era para você estar ouvindo essa palavra, mas eu olho e agradeço todos os dias, porque Ele me deu vida. Ele morreu para que eu vivesse aqui hoje. E um dia estaremos face a face com Ele, iremos dizer para Ele: obrigado, Senhor, obrigado por ter feito tudo aquilo. É tão forte o que Ele fez, que João dá uma expressão chamada tal maneira, que não tem explicação. Ele conhece o pior sobre você, mas decidiu te amar. Se você puder e quiser, feche os seus olhos. Só se você puder e quiser, nós vamos orar. Aleluia, Deus. Dá um dó maior, dó maior. Faz um dó maior para mim. Fecha os teus olhos se tu puder e quiser. Senhor Deus e Pai, faz um dó e vai na escala, e depois eu vou dizer na tua. Eu quero orar agora com a tua igreja, e na autoridade do teu Espírito Santo, eu quero te pedir, Senhor, essa pessoa que está fraca na fé, essa pessoa que não tem força, essa pessoa que não consegue caminhar, dó maior. Nunca houve noite, sol, que pudesse impedir Fá, nascer do sol, dó. E não há problemas, sol, Fá, as mãos de Jesus, dó. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. É esperança, e não há problemas que possam impedir. Pra me ajudar, Lá menor. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Dá maior. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre,
nasci de novo para as tuas obras. Usa-me, eu nasci para as tuas obras. Aleluia. Ó filho de Davi, Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser nossa morte, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. sou um milagre, estou aqui. Baixinho para nós. Se tiver alguém nesse lugar que ouviu essa mensagem e olhou para trás também, olhou para o passado e se enxergou assim, longe dele, se sentindo um morto-vivo, eu quero te dizer uma coisa: Deus já te amou. Antes mesmo de chamar você, Ele já te amava. E se você quiser sentar nas cadeiras celestiais, assentar-se junto com Ele no trono celestial, levante-se da onde você estiver, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que parou na caminhada, abandonou, desistiu, Ele te chamou primeiro. E Ele está chamando você aqui agora e está dizendo assim: vem, filho. Você era meu inimigo, mas eu matei meu filho para a gente ser amigo. E aí? Ele matou o filho dele para me ser amigo dele. Porque quem matou Jesus foi Deus, não foi Pilatos, não foi Herodes, não foi Anás e Caifás, não foi a morte. Deus amou, que deu o filho. Quem dá alguém para matar é o cúmplice da morte. Ele entregou, está aqui, pega. E o que é que eu tenho que fazer? Se creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos e com sua boca confessares, verdadeiramente sereis salvos. Porque com o ouvido se ouve, o coração se crê e com a boca se confessa para a vida eterna. Eu não sei há quanto tempo você está parado, parada, mas esse Deus não te salvou para que você ficasse parado. Ele te salvou para que você andasse nas boas obras. Mas você está tão distante dessas boas obras. Vem recomeçar com Ele hoje. Nós estamos esperando você aqui na frente. Vem, filho. Aleluia. Vai! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. sou um milagre, estou aqui. Eu tô aprovado para cantar com vocês? Diga a verdade, rapaz, tá mentindo no altar? Tem mais alguém? Nós queremos orar por você. Tem mais alguém que ouviu? Aleluia! Tem gente vindo aí, pastor. Aleluia! Parecia ser minha morte, Mas Jesus mudou. minha sorte. Sou um milagre, eu sou um milagre. Qual o maior milagre que Deus pode realizar? É tirar o homem da cachaça, é tirar o homem do pecado, da pornografia, lavá-lo, remi-lo e colocar na cadeira de príncipe. Esse é o maior milagre que eu dou. Esse é o maior milagre, é o milagre da salvação. Parecia Seria a morte, mas Jesus mudou. minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Fica de pé se você puder e quiser. Pastor Alex orando. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Estenda sua mão para cá. Senhor, muito obrigado pela vida dos 3 filhos que o Senhor está trazendo à tua casa de volta. Que a partir de agora, ó Deus, perdoe seus pecados e que o nome deles esteja escrito no teu livro e comece uma nova história. Que o passado agora seja algo que eles vão simplesmente olhar para trás e ver que venceu.
e dizer que atravessou essa fase. Sustenta ele, Senhor, que os seus pés caminhem de acordo com o caminho e a rota que o Senhor tem preparado para eles. Nós os abençoamos, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém e aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Queria pedir a vocês que vieram aqui, só vocês aqui numa sala rapidinho, só para pegar o nome de vocês, orar por vocês. Você pode se alegrar conosco, querido, pela vida dos irmãos? Pode dar um tiquinho aqui rapidinho. Glória a Jesus, glória a Deus. Quantos foram abençoados essa noite? Glória a Deus, que bênção, né? Que palavra abençoada, você lembrar do seu passado e saber que você venceu todas as coisas. Eu digo sempre que até a fé, ela nos faz olhar para trás. Tem pessoas que dizem, não, você tem que ter fé para não olhar para trás. Não, a fé às vezes faz a gente olhar para trás, para que a gente veja que teve coisas lá atrás que Deus falou conosco, e às vezes a gente precisa lembrar do que Deus falou para continuarmos a nossa caminhada. Amém? Deus abençoe você, abra assim sua mão, receba a bênção do Senhor sobre sua vida. Senhor, muito obrigado por tudo quanto o Senhor falou conosco essa noite. Obrigado porque sabemos que não somos mais prisioneiros do nosso passado, que existe um futuro de glória para a nossa vida, e que o amor de Deus, que a graça e as doces eternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Aquele quem crê e concorda diz comigo.